Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero falar com você sobre um aspecto da entrevista quando você está procurando um emprego que é de suma importância que você tenha conhecimento. Caso contrário, você pode perder muitas chances de arranjar um bom emprego. Como você sabe, eu trabalho há 42 anos aconselhando executivos em processos de transição de carreira. Eu tenho visto muitas vezes que o profissional vai para uma entrevista e ele sai delirante com a entrevista. Mas 48 horas depois, 72 horas depois, ou talvez nunca receba, ele tem a notícia de que ele não foi o candidato escolhido, ele foi rejeitado. E ele não entende por quê. Então, em função desta realidade, que é muito presente, que é muito constante, eu gostaria de lhe dar alguns sinais como referência para você saber se você está fazendo uma boa entrevista, se o entrevistador tem interesse em você ou não. Primeira coisa, primeiro sinal, o entrevistador marca a entrevista e ele o recebe na hora, conforme combinado, e o recebe com grande cortesia. E logo a seguir, o conduz para a sala de entrevista. 2. Ele leu antecipadamente o seu currículo. Ele conhece os detalhes de sua carreira conforme foram expostos no seu currículo. Isso é um grande sinal de que ele tem interesse em você. Terceiro sinal, ele começa a falar para você sobre os problemas da empresa. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: fulano, você tem a competência, você tem as qualificações, você tem o interesse de verdadeiramente resolver os problemas de nossa empresa. Quarto, uma vez que ele declinou os problemas da empresa, ele passa a falar para você sobre os planos futuros da organização. Nós vamos construir uma grande fábrica em Passos, Minas Gerais, por exemplo. Nós vamos expandir os nossos negócios na cidade do Recife. Nós vamos expandir a nossa fábrica que foi feita para exportação em Manaus. Nós vamos mudar de escritório, vamos para um escritório mais moderno aqui na região da Berrini, se for em São Paulo, por exemplo. Enfim, ele está dizendo para você: se você vier trabalhar em nossa organização, você vai ter a oportunidade de trabalhar numa empresa que está em crescimento. Ela tem problemas, mas ela vai crescer. E em crescendo, você terá a oportunidade de crescer juntamente com ela. Um outro sinal que indica que ele tem interesse em você: ele começa a apresentar você a outras pessoas da organização, a outros diretores ou a outros gerentes, para ver qual é a reação deles em relação a você. E você, nessas horas, tem de causar uma belíssima impressão, porque todos eles vão lhe avaliar. Depois eles vão discutir sobre o seu perfil, sobre a sua postura, sobre o seu comportamento, sobre a sua linguagem. E isto é muito importante. Um outro sinal, ele lhe leva para você conhecer as instalações da fábrica, se for uma fábrica. Ou pode simplesmente fazer um tour com você no escritório, se for um edifício, ou qualquer coisa do gênero. Mas são sinais que indicam que o candidato, que a empresa tem interesse em você. Um outro sinal, ele despede-se de você no final da entrevista, dizendo que ele tem grande interesse em que você venha trabalhar com a organização e que ele vai marcar uma segunda entrevista tal dia com o diretor tal ou a diretora tal, de tal maneira que você possa vir e se conduzir como se conduziu agora comigo. E por último, o último sinal, ele se despede de você, ele agradece pelo seu tempo, ele diz que ficou muito entusiasmado com a entrevista
e ele leva-o até a porta de saída da indústria ou do escritório. Se esses sinais não se evidenciarem durante a entrevista, você é um candidato que está fora do jogo. Portanto, vá para a entrevista preparado e preste muita atenção a esses sinais, para depois, se você for rejeitado, você não fique decepcionado, você não fique se culpando, você não fique se lamentando, não fique se murmurando e achando que você é incompetente. Leia os sinais na parede. Eu sou Gutenberg Macedo, eu trabalho na Gutenberg Consultores, estou no mercado de outplacement há 42 anos. Eu já conduzi mais de 6.300 trabalhos em nível individual. E eu diria para você que a minha empresa obteve sucesso, grande sucesso na condução desses trabalhos e continua a tê-lo. Continua a tê-lo. Recentemente, nós ajudamos o executivo em sua mudança para a Itália. Um grande amigo, um grande companheiro. Ele estava trabalhando numa empresa de consultoria e, mesmo assim, foi contratado para trabalhar numa concorrente de sua ex-empresa, a Voith. Então, eu quero agora dizer que estou à sua disposição. Você pode nos contatar, mandando-nos um e-mail para contato@gutenberg.com.br, ou você pode também visitar o nosso site, onde você terá lá inúmeras informações para o seu crescimento pessoal. Não é? O meu site é www.gutenberg.com.br e eu sugiro que você lê os meus livros, esses últimos que acabei de publicá-los. Cartas de um coach a seu filho, jovens promissores hoje, profissionais de sucesso amanhã e as vulnerabilidades de um profissional. Eu creio que, se você estudar os meus livros, você terá uma mudança, uma transformação em sua vida. Ontem eu estava conversando com um executivo da Ródia, que fora afastado, e ele estava dizendo para mim: Gutenberg, a melhor pessoa no mundo que eu conheci foi você. Eu ouvi há 12 anos atrás e eu nunca esqueci de alguns dos conselhos que você me deu. Eu tenho agora como um pai. Eu agradeço a você profundamente. Certamente que eu não quero ser um pai para você, mas eu gostaria de ser um mestre, um professor, um exemplo, um elemento que incentiva-o a ser melhor do que você é. Porque Deus nos deu a capacidade, o talento para transformarmos o mundo. Vamos fazer isso. Muito obrigado a você e eu espero encontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!